Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta quinta-feira, dia 2 de janeiro. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 1, versículos de 19 a 28. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogar. Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, quem és então? És tu Elias? Ele disse, não sou. És o profeta? Ele respondeu, não. Disseram-lhe então, quem és para darmos uma resposta aos que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse ele, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Alguns dos enviados eram fariseus. Perguntaram-lhe ainda, e por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu, eu batizo com água. No meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Isso se passava em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João batizava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ouvimos a narração do Evangelho desta quinta-feira. O profeta João Batista em missão. E nos chama a atenção a atitude do João Batista quando ele é interrogado. Nós vemos pela narração de São João que João Batista o tempo todo tinha Jesus como centro da sua missão. Jamais, em momento algum, ele se perdeu nisso. Então, todos aqueles que iam até ele, que se convertiam, que eram batizados, ele mostrava e insistia em dizer que ele não era o Cristo. E a humildade do João Batista nos chama a atenção, né? Eu não sou o Cristo, eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Eu batizo com água, mas ele virá e vos batizará com fogo. Então, esta atitude do João Batista precisa servir para nós de exemplo, para nós descermos do lugar onde nos colocamos, muitas vezes da autossuficiência, da arrogância, do pedestal que muitas vezes nós nos colocamos, e porque nos colocamos num lugar onde não deveríamos estar, nós somos incapazes de viver a humildade, de ir ao encontro daquele que precisa. Nós somos incapazes de reconhecer a ação de Deus, de reconhecer o Senhor que está no nosso meio, como ele diz no Evangelho, já está no nosso meio e vocês não estão reconhecendo. Muitas vezes nós também temos os nossos olhos fechados, ouvidos tampados, a mente voltada para outro lugar, estamos cegos, porque nós não estamos vivendo, como João Batista, essa experiência de encontro com Deus. Quanto mais unidos, quanto mais íntimos com o Senhor nós estivermos, mais fácil será nós reconhecermos o Senhor em nosso meio. Quanto mais nós focarmos naquilo que é desnecessário, naquilo que não vem de Deus, naquilo que é contrário à vontade de Deus, naquilo que é mundano, quanto mais nós focarmos a nossa vida nisso, mais dificuldade nós teremos para enxergar, para ouvir, para entender aquilo que é de Deus, aqueles que são de Deus em nosso meio. Vejam, João Batista pregava e vivia aquilo que pregava, e aí muitos não o reconheciam como enviado de Deus. Não o reconhecíamos, achavam que ele era um louco, pela maneira como se vestia, pelas as coisas que comia, pelo estilo de vida que ele definiu para si. Muitos o chamavam de louco, então não viam
como um sinal de Deus ali de extrema importância, preparando aquele povo para o gigante que estava para chegar. Como ele mesmo diz, alguém muito maior do que eu. Então, muitas vezes, por essa falta de comunhão, de intimidade com Deus, nós também não conseguimos enxergar as coisas de Deus em nosso meio. E aí nos revoltamos, nos indignamos, nós ficamos bravos, nós fazemos pirraça, nós fechamos a cara, nós xingamos a Deus, desistimos da igreja, desistimos da oração, desistimos de um monte de coisa. Agimos como crianças mimadas, como tem um evangelho que nos diz, né? Então, que tenhamos essa intimidade com Deus, de modo que consigamos alcançar também esta humildade do João Batista, de reconhecer o senhorio de Jesus, a autoridade que Ele tem e de nos colocar no lugar onde nós precisamos estar. Descer do pedestal que nós nos colocamos, descer da nossa arrogância, autossuficiência e reconhecer a grandiosidade do Senhor. Quando nós conseguirmos fazer este processo, aí as coisas darão certo na nossa vida, porque nós reconheceremos o Senhor e o acolheremos em nosso meio, acolhendo tudo aquilo que Ele tem para oferecer, para entregar para cada um de nós. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, para que, compreendendo isso, abrindo os olhos, ouvidos, a mente, nós possamos então acolher o Senhor, que está em nosso meio todos os dias, está junto conosco, tentando entrar na nossa vida, mas às vezes nós nos fechamos, mas Ele continua ali insistindo. Possamos nos abrir para que o Senhor possa chegar e quando isso acontecer nós possamos reconhecê-lo e acolhê-lo. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.